noite, gente. Agora, vamos para mais uma aula nossa. Hoje nós vamos ver algumas imagens. Vamos acompanhar parcialmente o livro. Se vocês ficarem mais para cá está mais fresco do que aí. Porque o vento de lá está vindo para cá, tem o vento daqui. Quanto mais perto vocês ficarem dessa parede, mais vocês vão se sentar. Procura sentar mais para cá, para ficar melhor. Parcialmente nós vamos caminhar no livro, mas vamos andar bastante na Bíblia. Vamos começar lá na página 19. Do livro antigo, eu não sei exatamente em que página vai ser ou de vocês. O capítulo 1. Tem esse livro ainda? Tem no livro? Eu acho que esse você tem. Eu não. Tia, a gente também não tem esse. Não tem esse? Eu olhei lá nos teus, você tem isso, Não, que é a história de Israel, né? Não é história de Israel, é geografia. Eu não. Chega, eu vou mostrar para a senhora. Eu não. Aonde que é? Unidade 1? Então, o meu capítulo 1 é página 19. O livro de vocês é novo, eu não sei que página que vai estar. Introdução ao estudo da geografia bíblica? Isso. É 19 também. Essa introdução do capítulo 1, ele vai falar sobre o que é geografia, ele vai dar as divisões da geografia, vai falar em geografia histórica, econômica, política, física, humana, e no tópico 1.3, então ele entra na geografia bíblica. Eu vou caminhar com vocês a partir do tópico 1.5, as fontes da geografia bíblica. Porque nós vamos caminhar na Bíblia também. Então estejam apostos ali para os textos que a gente for falando, vocês vão procurando para nós lermos. Na semana passada, nós demos uma aula extra que falava sobre a criação, sobre os 6 dias, que não era só os 6 dias da criação, isso tem todo uma proporção bíblica. Do mesmo jeito que Deus começou o dia 1 e terminou no 7º dia, estabelecendo o descanso, dessa mesma forma há de ser a história do homem. O homem foi criado aqui no 6º dia e literalmente o homem terá 6.000 anos de história. Nós estamos terminando a história do homem sobre a terra. Nós estamos em 2026 depois de Cristo. Quando Cristo nasceu, dava em média de 4.000 e poucos de anos. Então, hoje estavam dando 4.000 anos. Então, a história do homem literalmente já está dando 6.000 anos de história. E nós estamos vivendo o final da história da humanidade. Exatamente esse dia aqui. O 6º dia ele é profético. O 7º dia, aqui na criação, Deus estabeleceu o descanso. E nos anos do homem, a história da terra, o que é o 7º dia? Falei isso semana passada. O milênio, muito bem. O milênio é o ano 7.000
estabeleceu de descanso, o milênio vai vir para todo o descanso da terra, o descanso de toda a criação. Depois do milênio, nós vamos chegar em Apocalipse 21, 22, que já é o grande trono branco. Já está falando dos novos céus e nova terra. Se nós pararmos para fazer contagem dos nossos calendários, tanto os nossos como o de Israel, porque o mundo dividiu a história antes e depois de Cristo. Israel, dentro da nação, eles continuam contando os anos. Eles estão no ano 5.700, acho que 79, 80, por aí. Mas, tanto o calendário judaico como o nosso calendário, eles foram feitos ajustes. Então, ninguém sabe exatamente qual é o nosso ano hoje, qual é o ano de Israel hoje. Por quê? Porque foram feitos ajustes. E esses ajustes é o que faz meu pastor. Rapidinho, mas tá bom. Logo é melhor. Logo. Na realidade, todo esse contexto, quem é que sabe da realidade, do ponto certo, da hora certa? Deus. Deus é quem sabe exatamente qual é o momento exato de agora, no qual nós estamos vivendo. E assim também será de ele saber qual será o último dia da história dessa terra. Amém? Nós temos que estar o quê? Preparados. Muito bem. Toda a geografia bíblica, ela inicia aqui, em Gênesis 1. É onde é o ponto... eu vi o capacete e me lembrei. Eu coloquei o teu capacete aqui dentro, eu tirei da moto, para não ficar muito chamativo lá, viu? Aí coloquei em cima da mesinha, tá bom? Toda a geografia bíblica, ela começa exatamente aqui. Então nós vamos percorrer os primeiros capítulos da nossa Bíblia. Podem abrir em Gênesis 1. Deus fez o homem, Deus plantou um jardim no Éden. Aonde é o Éden? Aonde é o Éden? Já falei por várias vezes isso na sala de aula. Entre o céu e a terra. O Éden é um local que nem é no céu e nem é na terra. Ele fica num entremeio. Éden é celeste. É tanto que ele foi recolhido. Ele não está mais na terra. Nós sabemos mais ou menos a localização. Nós vamos aprender isso aqui. Mas o Éden mesmo, ele não está mais na terra. Ele foi recolhido. Deus, ele plantou um jardim no Éden e colocou o homem para viver e trabalhar no Éden. Trabalho naquele tempo só tinha o nome de trabalho, era bem suave, não tinha canseira, não tinha enfado, não tinha nada porque não tinha pecado. Até o homem pecar, mesmo estando no Éden, e então ele perdeu o espaço dele no Éden e ele teve que voltar para a terra, e aí teve que trabalhar, e teve que, houve toda uma... Vamos lá, Gênesis 2, vamos ler rapidamente esses versículos. Gênesis quanto? Gênesis 2, 17, 18, 19. 2, 17, 18 e 19. Podem ler.
Mas da árvore da ciência do bem e do mal. Capítulo 2. Capítulo 2, gente. Eu estou no 3, perdão, é 3. Mas da árvore da ciência do bem e do mal. Não, capítulo 3. 3. 3, 17, 18 e 19. E Adão disse: porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra, por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha, houve uma maldição para a terra. Houve uma maldição para a terra, chão. Por quê? Por causa do pecado que agora havia sido introduzido na terra. E Deus aí deixa explícito que por causa de Adão. Por quê? Porque Adão é quem tinha recebido a ordem para não comer daquele fruto. Ele teria que passar essa informação para a mulher e manter. O que Adão não fez foi manter. Ele até falou para Eva a informação que Deus havia passado. Só que ele deixou correr solto. É tanto que quando a mulher oferece para ele prontamente pegou o fruto e comeu. Aceita naturalmente, né? Gente, se vocês observarem, até hoje o diabo está fazendo a mesma coisa com vocês homens. O diabo está fazendo a mesma coisa com vocês homens. Ele está tentando roubar o sacerdócio. E muitos homens estão abrindo mão do seu sacerdócio. Então, ó, livro aberto. Adão, ele é expulso do Éden. O Éden está localizado aqui. Depois nós vamos falar desses 4 rios. O homem agora desce para a terra. Começa as gerações. Qual é a geração de Adão e Eva depois do pecado? Foi a geração de Sete. Caim e Abel. Primeiramente, Caim e Abel. Vou poder falar mais um pouco para poder chegar nessa imagem. Caim e Abel. Caim matou Abel. Abel era a geração boa. Quer dizer, ele não chegou a gerar, mas era o instinto bom. Caim era a geração má. E a geração de Caim, ela foi se multiplicando. Essa geração de Caim começou a formar os povos. Porque foram muitos anos, alguns anos, até que no capítulo 5, a Bíblia vai nos relatar que Adão conheceu a sua esposa e gerou a Sete. Aí Sete cresceu, Sete casou, e quando ele teve Enos, quando ele teve o seu filho Enos, aí a Bíblia estipula que, a partir de então, Sete começou a invocar o nome do Senhor. Até então, é a geração de Caim que está se multiplicando sobre a terra. Foram formando povos, que nós podemos chamá-los de povos pagãos. Não tinha nada a ver com Deus. É dessa geração de Caim que
Olha, a partir do versículo 17, está descrevendo a geração de Caim. E se vocês lerem esse texto, vocês vão ver que tudo o que a descendência de Caim estava produzindo, inventando na época, isso era a época das invenções. Tudo que eles estavam criando eram coisas terrenas. Materiais, né? Eram coisas materiais. E vocês observem que dentre essas coisas, versículo 21. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E flauta, né? Depende da tradução, é flauta. Vocês verem que os primeiros instrumentos musicais, eles foram criados pela geração de Caim. Pela geração de Caim. Deus, ele fez o homem para o louvor da sua glória. Quando nós falamos em louvor, nós não falamos em cantar. Louvor não tem nada a ver com cantar. Quem canta é cantor. Agora, louvar, adorar é outra coisa bem diferente. Deus nos fez para o louvor da sua glória. Dentro dessa área de louvor, também está inserido cantar. Mas Deus não nos fez para cantar. Deus nos fez para o adorar, para louvar. Ser adorador jamais é ser um cantor. Jamais é ser um tocador de instrumento. Nós temos o Mateus aqui, que é um ótimo instrumentista. Faz parte da nossa banda. Tem outros aqui que tocam também. Daniel toca, Rebeca toca. Quem mais toca? Tu toca também? Não toca, Sérgio? Não? Toca? Wesley toca. Quem mais toca? Eu toco um pouquinho, gente. Eu toco um pouco de acordeon, órgão, teclado. Os instrumentos que são de tecla, eu toco. Se eu tiver partitura, eu não sei tocar tranquilo. Mas se eu tiver com uma partitura na minha frente, eu toco qualquer coisa. Só um pouquinho, né? Aí a gente não se enfrentou que ela Meu pai, eu cresci, e meu pai, tanto com o teclado como com o acordeão na mão. Então, eu mais peguei a minha vida inteira, eu comecei no acordeão. E depois nós terminamos no teclado. Aí já estava mais avançado, nós terminamos no teclado. Mas eu conheço de música, eu sei ler partitura. É que eu não toco para música, porque não é meu dom. Meu dom é falar, é ensinar, é estudar. Mas, devido à criação que nós tivemos, a gente aprendeu também. Eu só não canto, viu, gente? Com essa bela voz. Se eu cantar, vocês vão pegar um rumo aí de carreira aí que não acha mais que para mim de voltar. Mas o adorar, gente, não faz relação nenhuma de cantar ou de tocar. Hoje a música ela é bastante atacada justamente nessa área instrumental. Por quê? Na Bíblia, Deus deixou toda a forma como ele quer ser adorado. Às vezes eu escuto pessoas falar assim: ah, Jesus cheiroso. Gente, eu só falta me enterrar na terra. Só falta me enterrar na terra. Eu escuto isso. Por quê, gente? Nós não podemos adorar a Deus com as palavras que eu acho que eu tenho que falar. Eu tratar com a Raquel, eu tratar com a Paila, com a Evinha, eu falar, minha querida, eu posso tratar da forma como eu quiser. Jesus não. Jesus, ele é Deus. Ele é soberano. E como é que nós nos referimos a Deus? A Bíblia nos ensina.
A Bíblia nos dá as palavras certas. Teve uma época na minha vida, que na minha casa, em todas as paredes, em todos os lugares, estava escrito o versículo de 2 Crônicas, podem abrir. Crônicas. É primeiro. Eu quero quase 10, viu, gente? Eu não sei tudo não, viu? Primeiro Crônicas, capítulo 29, versos 11, 12 e 13. Leiam. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. 12, Lê os 3? o 12. Sim. E riquezas e glórias vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar a força a tudo. O próximo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Pode ler o 14? Só até esse. Gente, palavras de adoração. Olha da forma como Davi expressa. Deus, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Deus é tudo. Olha da forma como Davi, ele vai expressando, ele vai tirando do seu interior palavras que engrandecem, que dignificam o nome de Deus. Isso são palavras de adoração. Isso é adorar. Palavras que engrandecem a Deus, que dignifica, que passa para Ele todo o poder, toda a majestade, toda a magnificência, porque Ele é sobre tudo e Ele é sobre todos. É dessa forma que Deus quer ser adorado. Glória a Deus. Agora, eu também não posso chegar na igreja e usar todas as palavras bonitas que os salmistas usaram, engrandecer o nome de Deus, e quando eu chegar em casa, a minha língua, ó, tem metros. Não adiantou nada. Por quê? Porque ser adorador é um estilo de vida. É um estilo de vida. Se vocês estudarem a vida de Davi, e vocês forem fazendo anotações de tudo o que Davi passou. Se Davi estava sofrendo, ele engrandecia a Deus. Se ele perdia a batalha, ele engrandecia a Deus. Já tratava logo de pedir perdão. Senhor, eu perdi a batalha porque eu tenho pecado. De se arrepender. Se ele estava doente, ele estava adorando. Se ele tinha vitórias, ele estava adorando. Quando ele pecou, nós temos vários salmos que falam sobre. Eu vou usar uma expressão que ela não é certa, mas é para nós entendermos. O maior pecado que ele cometeu, que foi com Betseba, pecado não tem tamanho, viu, gente? Ele pecou com Betseba, se ele já tinha contado uma mentira lá atrás, o pecado está assim, ó. É tudo no mesmo patamar. Mas as consequências eram terríveis, foram terríveis desse pecado que ele cometeu. Então, vários salmos, ele se arrepende, ele ora ao Senhor e ele se quebranta. Mas o Salmo 51 é o mais conhecido. Hoje eu acabei de ler. É o Salmo 51. E a gente vê como que Davi, ele se humilha, ele se prostra, ele se põe no chão, se arrependendo do pecado que ele havia cometido. E ele traz uma parte muito interessante, eu estava conversando com um aluno, acho que era com o Wesley, se eu não me engano, porque ele fala assim: não retires de mim o teu Espírito Santo.
E ele nem tinha o prazer que a gente tem hoje, de ter o Espírito Santo. Mas irmã, eu li essa parte hoje, isso, lógica. Então ele já foi inspirado a falar sobre Não, por quê? Como é que ele conhecia? Ele não chama de Espírito Santo, ele chama de Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo descia, agia e subia. Então, ele sabia desse agir de Deus. Nas batalhas que ele venceu, que só Deus poderia ter vencido com ele. Ele sabia que a vitória não era dele, a vitória era de Deus. Então, ele sabia que existia esse mover do Espírito de Deus. Inclusive Saul, ele tinha como experiência o próprio rei Saul, que Deus tirou Saul e fez Saul. Já teve essa experiência, ele na memória. O Espírito Santo desceu, tomou ele e alguns outros homens. A Bíblia fala que Saul profetizava. Que Saul profetizava. Não era mentira, era o Espírito de Deus mesmo. Viu, gente? Era o Espírito de Deus. Legítimo. O que acontece? A pessoa não busca o Senhor. Tem o Senhor, mas não busca o Senhor. Se eu falar para vocês que pessoas que hoje estão dentro da igreja, batizadas no Espírito Santo, falam em línguas e não vão ser arrebatados. Isso pode soar até como uma heresia, mas não é. Não é. Porque ao momento que se busca um poder, Deus dá. Deus deu para Saul. E Deus deu para outros homens. E deu para outros homens. Balaão profetizou em nome de Deus ou não? Era servo de Deus? Não era. A mula não falou? A mula falou? Com Balaão? A mula é de Deus? Ela vai para o céu, ela está salva, ela vai ser arrebatada? Deus usa. Deus usa. Deus usa. Mas o que denota que eu e você estamos salvos é justamente o Espírito Santo de Deus na minha vida. Na minha vida e na tua vida. O Espírito Santo de Deus, ele muda o nosso caráter. Para quem foi para a IBD ontem, assistiu essa aula maravilhosa, porque Deus transforma caráter. A pessoa pode ser mentirosa, pode ser trapaceira, quando ela tem um encontro real com Deus. Deus muda o caráter da pessoa. Porque mentir, gente, é falta de caráter. Estamos falando de humanidade, aqui ó, ser humano. A pessoa mentir é não ter caráter, é uma falha de caráter. Quantos mentirosos estão dentro da igreja? Tem muitos. Então, o Espírito Santo em nós faz toda a diferença. Ele me transforma. Qual é a vestimenta da igreja? Hã? E faz que quais são os frutos do Espírito? É um fruto, 9 características. 9 características. Nós temos que ter todos eles. Até o arrebatamento da igreja. Temos que desenvolver todos eles. Quem não desenvolver eles não vai ser arrebatado não, gente. Não estou brincando, estou falando sério. Aí a gente fala assim, vou fazer uma roupa de gala. Eu sou costureira a vida toda. Costurei tanto para mulheres como para homens, muito estéreis. Aí a gente começa com uma vestimenta. Eu fiz vestidos de noiva. Vai fazer um vestido de noiva. Você vai escolher um decote. Olha, gente, vamos ver. Ó, como é que você quer a parte superior do vestido? Como é que você vai querer a saia? Como que vai ser a cauda? Vai ser com gola, sem gola? Qual o tipo de manga que você quer? De renda, sem renda? São muitos detalhes. A gente vai falar em muitas peças de roupa. Depois que o vestido está todo pronto, aí vai as pedrarias, vão
Também escolhe o tecido, né? É um trabalhão. E vestido de noiva leva pelo menos 3, 4 tipos de tecido no mesmo vestido. No mesmo vestido. Olha quantas coisas para um vestido de noiva. Aí, quando está pronta a noiva, entra lá, bela, maravilhosa. 9 características. Tem a vontade da noiva da Igreja de Cristo para ir se encontrar com Ele. E quem não tiver pelo menos uma dessas características, vai ser difícil. Porque às vezes nós deixamos Deus tratar no amor. Amor incondicional, não é amar quem ama a gente, não. É amar quem está xingando, quem está falando mal, quem está nos enganando. Tem que amar. É amar assim, gente. Ah, não, Miguel, mas é difícil. Todo mundo sabe o que é. Mas para isso a gente ora todo dia. Senhor, me ensina a amar. Senhor, me ensina a amar. Senhor, me ensina a amar. A paz excede todo entendimento. O mundo está caindo na minha cabeça, eu estou sofrendo, eu estou com dor. Mas dentro de mim reina uma paz inexplicável. Essa é a paz que é o fruto do Espírito. Paz, amor, longanimidade. Longanimidade, gente, é um olho longo. Sabe, pisaram no meu pé aqui, a pessoa não, desculpa, tá bom. Mas ela vai, pisa de novo, desculpa. Vai, pisa de novo. Mas tem que ter um ânimo longo. A pessoa está te pisando e você está amando. A pessoa está te pisando e você está amando. A pessoa está te pisando e você está amando. Você está com uma característica e está desenvolvendo a outra. Porque Deus nos põe em situações para nós podermos desenvolver as características do fruto do Espírito. Ninguém vai desenvolver a longanimidade se não passar por uma determinada situação. Vai ser enfrentando a situação que é desenvolvida a longanimidade. Aí tem bondade, não é a bondade humana. Sabe aquelas pessoas que a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é muito boa, aquele homem é muito bom, aquela mulher é muito boa. Não é essa bondade humana, não. Deus não olha para nada que é humano. Nós temos que desenvolver na nossa vida espiritual. É a bondade que vem de Deus. Davi, ele subiu ao trono, ele jovem ainda, ele fez uma amizade com Jonatas, eles fizeram um pacto, Jonatas morreu com seu pai numa batalha, Davi ascendeu no trono, com 20 anos que Davi estava no trono, ele para, e ele lembra que ele fez um pacto com Jonatas, e aí ele fala, existe alguém ainda da casa de Saul? Ele usa essa expressão para que eu use da bondade de Deus para com ele. Ele não falou que ele ia usar da bondade porque ele tinha feito um pacto com Jonatas. Não é a nível físico, é a nível espiritual, para que eu use da bondade de Deus. Porque Deus olha, é a bondade que vem dele. Não é que obras salvam, obras não salvam, mas o salvo tem que ter obras. O salvo tem que ter obras. Se não tiver, está faltando alguma coisa. Então, olha, cada uma daquelas características do fruto do Espírito, pode visualizar. Senhor, isso daqui é o vestido da noiva completa, eu preciso dele, Senhor. A gente desenvolve o amor hoje, aí vai, acontece lá uma situação, eu desenvolvi a unanimidade, a paz, a benignidade, mas aí chegou aqui na frente, aí me faltou o amor de novo, mas eu volto aqui, porque eu estou no corpo físico, humano, eu posso errar. Ai, faltou o amor, Senhor, mas eu preciso do amor, e a gente continua e nunca para. Essa busca é constante, é todo dia, até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo. E a Bíblia ela fala assim, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não também estou falando de salvação que se perca, gente. Não estou falando da salvação.
geração não se perde. O que fala em João 1,12? João 1,12. Eu gostaria que esses versículos fossem de cor, porque eles são básicos. Tá bom, gente? Pode abrir a Bíblia. João 1,12. Vamos lá, João 1,12. Ele é básico. Vamos decorar. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aquele que crê, nasce na família de Deus. Eu sou mãe de 6 filhos. Eu gerei 6 filhos, cada um deles. Eu tenho um que ele gosta de ser rebelde. Agora, por exemplo, estamos desde o ano passado que a gente não tem notícia dele. Eu não sei por onde ele anda. Mas ele deixou de ser meu filho? Não, porque ele foi gerado. Ele foi gerado de mim. Quem é gerado de Deus até pode se afastar e ir para o mundo, mas ele traz de volta. Aleluia. Porque é dele. Glória a Deus. Ontem na porta da igreja alguém me perguntou, mas uma vez ele não vai lá e apaga o nome, não. O livro da vida não tem essa. Ah, saiu, eu apaguei. Ah, voltou, eu escrevi. Ah, saiu, eu apaguei. Não. Nome escrito no livro da vida é uma vez. É uma vez. Por quê? Aquele que é de Deus, primeiro, vai buscar as coisas de Deus. Mesmo que se afaste, vai voltar arrependido, chorando, vai voltar. Eu não sei como e nem como. Eu voltei com a corda no pescoço assim, já estava quase morrendo, quando o Senhor me trouxe de volta. Mas Ele me trouxe. E eu estou aqui viva para a glória de Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Por quê? Porque não tem essa de apagar o nome. Uma pessoa que tem o nome escrito no livro da vida vai buscar com diligência a palavra do Senhor, vai buscar os dons do Espírito, vai buscar a transformação do seu caráter, a mudança da sua vida, vai ficar inconformada porque peca. Quem tem o nome escrito no livro da vida fica inconformado de pecar. Senhor, não é isso que eu quero para a minha vida. Me dá graça, eu não quero fazer isso de novo. Eu não quero cometer esse pecado outra vez. Isso é horroroso, isso é nojento, isso é... Me ajuda! A pessoa não quer viver na lama, no pecado. Esse tem o nome escrito no livro da vida. Mas sabe aqueles que estavam assim, o nome está escrito no livro da vida, cara? Opa, do céu. Vou curtir. Vai curtir e vai tirar para o inferno. Vai curtir mesmo. Eu que é ligado aqui na terra, então não é ligado no céu. E vai direto para o inferno. Essa passagem tem um outro contexto muito diferente do que muita gente fala. Eu não vou entrar na questão dele hoje. Então, nós precisamos, gente, ler palavra e conhecer a palavra. Para quê? Porque eu tenho que saber como é que eu vou andar todos os dias, na presença do Senhor. Essa geração de Caim, Acho que tem que mexer no modo ali. Mexer no modo de estou no modo de. a geração de Caim, ela foi se multiplicando. E aí, no capítulo 5, fala que Adão conheceu a Eva, teve a Sete, e Sete gerou a Enos, e então se começou a invocar o nome do Senhor. Os povos estão se formando. Por quê? Porque é a geração de
é terra, é humano, inclusive instrumentos. Porque hoje, qual é uma área muito atacada? A música. A música. E aí, a pessoa está lá fora, novo convertido, ouviu falar de Jesus, ele é roqueiro. Aceitou Jesus, aí alguém fala para ele assim, mas você pode ser roqueiro de Cristo. E cada pessoa com toda aquela bagagem para cá e fala assim, você pode ser roqueiro de Cristo. O título de roqueiro de Cristo vai morar no inferno, na morte. Então nós temos que saber instruir as pessoas. Você era roqueiro, tua vida humana acabou lá fora. Você agora é uma nova criatura. Nova criatura. Uma nova criatura. Mas na área da música, o diabo tem conseguido enganar de uma meia dúzia para lá. Então, principalmente os que se envolvem a questão desse meio, tem que tomar bastante cuidado. Nós vamos chegar aqui também é uma imagem do crescente perto, aqui traz algumas informações, essas imagens vão tudo para o grupo, viu gente? Essa imagem é o que os cientistas chamam de Pangea. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar. Geografia. Gênesis 1:1 fala o quê? Gênesis 1:1. Não, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou uma terra perfeita. Ninguém sabe exatamente o que era aquela terra de Gênesis 1. A informação que nós temos é que ela era mineral. Pela passagem de Ezequiel 28, nós entendemos que ela era uma terra mineral. Não tinha sol e lua na terra de Gênesis 1. A luz era dos próprios minerais, das pedras preciosas. Era a luz da presença de Deus que trazia o brilho daquele lugar. Também não tinha noite. Por quê? Porque não tinha sol e lua para distinguir entre dia e noite. Mas um fato aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2. Mas o que aconteceu? Lúcifer foi lançado à terra. Essa terra que era perfeita, provavelmente, é isso que os cientistas acham, que esses continentes, eles eram todos juntos, e eles vieram a se separar por algum motivo. Eles falam ser do Big Bang, eles dão várias explicações. Nós sabemos o que foi que aconteceu. É pena que tanto o cientista como quem escreve sobre geografia não usa a Bíblia como base. Não usa a Bíblia como base. Porque a Bíblia nos fala exatamente o que é. Então, possa ser que tenha sido nisso que foi separado os continentes. A Terra, ela está em constante mudança desde o Gênesis até hoje. A geografia da Terra, ela aos poucos, ela vai mudando. Para quem vê o continente africano hoje, olha, essa parte de cima está o Egito. Mais ou menos aqui no continente africano está a Etiópia. E está abrindo a terra, está se abrindo aqui, gente. No continente africano, a terra está se abrindo. Eles já estão falando de um outro continente, da formação de um outro continente. Por quê? Porque estão se separando. Isso é terra em movimento. Porque hoje tem essas placas tectônicas que elas se movimentam, acontecem os grandes terremotos. Para quem acompanha aquela página A Lupa Mental, ele fala dos grandes desastres que já houve na humanidade. E um pouco do que a gente vê ali, a gente vai vendo que grandes
da terra. O dilúvio, quando aconteceu, mudou a geografia da terra, mudou também de certa forma. A última mudança vai ser na grande tribulação, que a terra vai mudar. Geograficamente, a terra vai mudar muito. O sofrimento, as catástrofes, o que vai acontecer na grande tribulação vai ter tanta intensidade que vai mudar mais uma vez a geografia da terra. Olha, nós chegamos em Gênesis 6. Nós chegamos em Gênesis 6. Eu ainda vou voltar um pouquinho com vocês lá atrás, mas nós chegamos aqui em Gênesis 6. Gênesis 6 relata o quê? A multiplicação do pecado, do gênero humano, e traz um juízo sobre a terra. Qual foi esse juízo? O dilúvio. O dilúvio veio como um juízo de Deus sobre a terra. E tudo o que havia vida pereceu. Tudo que havia vida pereceu. Capítulo 6 de Gênesis, nós trazemos no nosso português, traz a palavra, a frase de que Deus se arrependeu. Me fala uma coisa, arrependimento fala de quê? Hã? Não, mas a pessoa, para ela ter um arrependimento, é por quê? Porque errou. Deus erra? Não. Deus já cometeu algum errinho? Não. João Ferreira, para traduzir para o nosso português, ele usou a palavra se arrepender. Mas no hebraico, ela quer dizer o quê? Chegou a hora. Desde a eternidade, Deus já sabia todas as coisas que iam acontecer. Ele sabia que o gênero humano ia se corromper a tal ponto que ia chegar um dia que ele ia ter que colocar um basta para salvar a próxima geração. Ele tinha que pôr um basta aqui. Ele já sabia disso. Assim como ele sabia que eles iam se multiplicar na sua maldade, na sua conversa, estamos falando, estamos tratando, e chegou um ponto que ele teve que fazer o quê? Confundir as línguas. Na Torre de Babel. Isso foi um juízo de Deus. Todos falavam uma só língua. Mas eles se comunicarem, você vê que até o que Deus dá de bom para a gente, o homem comete erros. Porque eles falavam tudo na mesma língua, eles entraram lá, Gênesis capítulo 5, versículos, nós lemos o 21, agora leiam o 23 e 24, Gênesis 5. 23 a 24. E foram todos os dias de modo 360. Capítulo 5? 5 e 23. Não, gente, perdão, eu estou no 4. 4, 23 e 24. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por BPI, e um jovem por requisar. 24. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Olha, você vê o papel de Lameque como que ele estava, depois de Caim. Corrompido, mal. Quando ele descreve isso daí, quando ele fala a respeito disso, ele está se engrandecendo da pessoa que ele era. É ser mal e achar que é um tal. É isso que Lameque estava fazendo. Então, essa corrupção, ela gerou o juízo
tinha, né? Deus se arrependeu de arrepende o homem. Deus não se arrepende, porque Deus não erra. Quem errou foi o homem. Deus já sabia disso. Nada pega Deus de surpresa. Então Deus só falou, olha, doeu nele, doeu, porque ele amava a humanidade. E isso foi um sentimento, o sentimento de expressão de Deus. Chegou o tempo de eu destruir a humanidade. E ele destruiu. Ele procurou quem eram os fiéis da terra, quem era? Noé. Só Noé. A família entrou enganchada em Noé. A Bíblia fala que Deus achou graça em Noé. Mas a família dele teve o privilégio de entrar pela pessoa dele, até porque Deus sabia que depois ele teria que reconstruir a terra novamente. Noé sozinho não ia dar conta de povoar a terra novamente. Então, acontece esse grande juízo. A terra foi totalmente destruída. Nos capítulos 8 e 9, vai falar sobre, agora as águas baixaram, a arca de Noé baixou, e eles saíram, e Noé levantou o altar, adorou o nome do Senhor, e começou a plantar. A Bíblia fala que Noé plantou uma vinha. Noé tinha muitas sementes lá dentro. Muitas sementes estavam guardadas na água. Eles passaram a plantar muito. Por que é estipulado a vinha? Porque a vinha fez Noé errado. Mas nada que viesse da terra seria 100% bênção. Agora Noé plantou uma vinha, colheu o fruto, fez o suco, bebeu demais e se embebedou. A terra estava amaldiçoada. Mais nada, a partir de então, mais nada que viesse da terra seria 100% como Deus fez. A geografia mudou, mas a terra mudou também? Mudou. Eu quero que vocês voltem no capítulo 3, verso 18. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Depois que Deus amaldiçoou a terra, falando com Adão, a primeira palavra, expressão que Deus fala é que a terra vai produzir espinhos. Qual foi a coroa que Jesus carregou? A coroa de espinhos. A coroa de espinhos. A terra era santa, o pecado aconteceu. Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão. Depois de amaldiçoar, a primeira coisa que Deus fala que a terra vai produzir é espinho. E quando Jesus veio à terra como homem, a coroa que teceram para ele e colocaram na sua cabeça era uma coroa de espinho. O pecado do homem, o pecado da maldição da terra, Jesus carregou na sua fronte. E aí, começa de novo a retomar. Vocês veem que Cã entrou na arca como pai. Mas quando ele sai, olha a maldade que está dentro no coração dele. Ele zomba do pai. Ele escarnece do pai. E princípio bíblico é honra teu pai e tua mãe. Isso é princípio. Princípio. Não é só um mandamento que entrou lá em Êxodo. É princípio. Honra teu pai e tua mãe. Cã, ele recebeu a devida palavra da boca de Noé, isso no capítulo 9, versículo 25. Ele disse:
seja Canaã, teto dos servos, seja aos seus irmãos. Noé não amaldiçoou o filho. Ele não amaldiçoou o filho. Ele amaldiçoou a geração. Ah, tem um nome citado ali? Tem. Por quê? Porque ele tinha um filho. Mas não é que ele está falando assim, olha, esse menino aqui está maldito. Era a geração de Cão que estava sendo amaldiçoada. Aí todos nós fomos para a escola, todos nós estudamos pelo menos o básico, e aí nós sabemos que qual foi o continente que foi escravizado? África. A África. Quem são os africanos? Descendentes de Cã. Descendentes de Cã. A África são os descendentes de Cã. Nós vamos ler que Noé, ele fala, engrandeça Deus a Jacó. Olha, a palavra que saiu da boca de Noé. Engrandeça Deus a Jacó, e seja Cã servo dos seus irmãos. Engrandeça, bendito seja Sem, e Cã lhe seja por servo. Eles seriam servos. A palavra escravo fala de servo, viu, gente? Principalmente na Bíblia, todas as vezes que falam em escravo, não falam em escravo do jeito que muitas vezes nós entendemos. Estou falando de um servo, de um empregado, de um funcionário. E Noé já havia falado que ele seria servo de dois seus irmãos. Jafé é toda a Europa. Sem pega toda essa parte aqui, que pega uma parte da Ásia, Oriente Médio, é Sem. E Cã é aqui, olha, África. Desses 3 continentes foi povoada toda a terra, principalmente o Brasil. Quem é o Brasil? Quem é o Brasil? O que nós somos? Uma mistura de todos os povos. Todos os povos vieram do Brasil e um pouco de tempo, em determinados anos, eles colonizaram o Brasil. Todas as nações vieram para o Brasil e a colonizaram. O Brasil é uma mistura de todos os povos. Aqui está toda a linhagem de descendência de Sem, Cã e Jafé. Aqui está mais reduzido os descendentes de Sem, os hebreus, os caldeus, os assírios, os elamitas e os sírios. Esses, desde aquele tempo, foram os povos, as línguas que se formaram ali, cresceram mais depois do Gênesis. Mas esse daqui, exatamente, é esse princípio aqui. Tá vendo? Olha, é esse princípio aqui. É esse princípio aqui, olha. É isso daqui. Os povos foram se formando, todos o berço da humanidade, a geografia principal da onde nasceu toda a humanidade, é exatamente isso daqui, o crescente fértil. E embora hoje, se a gente for viajar, nossos pastores foram para Israel no ano passado, eles presenciaram um pouco disso ao vivo, embora ter muito deserto por aqui, mas aqui, você vê que vai passando o tempo, eu estou falando, a terra vai mudando a geografia, vai mudando, hoje ele está muito seco. Nessa ocasião, ele era chamado de crescente fértil, porque embora de ser
lugar que também tinha áreas secas, mas ela era muito produtiva, muito produtiva. E nós vamos chegar lá na frente agora, os filhos de Noé já se casaram, estão formando as famílias, os povos. Nós chegamos no capítulo 11. Nós chegamos no capítulo 11 de Gênesis. E o que o capítulo 11 fala? Que havia uma única língua, né? Uma única língua. A confusão das línguas. É quando eles constroem a torre de Babel. Olha, Deus falou assim, olha, para Adão e para Noé, a ordem foi a mesma. Povoai a terra, se multiplicai. Deus queria a terra cheia. Aí vem o capeta, coloca na cabeça de um fulano, e ele fala assim, olha, vamos construir uma torre bem alta, vamos morar todos aqui juntos, vamos fazer o nosso nome célebre. Totalmente ao contrário daquilo que Deus havia ordenado. Resultou no quê? A confusão das línguas. Embora algumas imagens vai mostrando que essa torre chegou nas nuvens, não chegou nada, viu, gente? Ela chegou até uma certa altura e Deus falou assim, ó, vou podar você por aqui. Aquele versículo de Jó 38, 11, ele fala de todo esse caráter de Deus. 38, 11. Se alguém achar, pode ler. Por quê? Porque de tudo que Deus vai se apresentar na palavra, esse Jó 38, 11 é um princípio de Deus, é um caráter de Deus que se grita ao mundo hoje e muitos não entendem. Por quê? Porque ainda vivem de nariz empilhado, arrogantes, orgulhosos. Pode ler. E disse, até aqui virás e não mais adiante. E aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas. Deus está falando assim, você só vai até ali. Em várias passagens da Bíblia, nós vamos ver que Deus até deixa o homem ir. Mas quando ele chega, ele falou, parou. É só até aí que você vai. Caráter de Deus. Deus está falando do mar. E desde que Deus criou até hoje, século 21, ano de 2026, a gente pode parar lá na frente do mar e a gente vai ver que as ondas bem, muito bonitas. Quando ela chega aqui, ela quebra. Ela se desmancha. Deus está falando para o homem, você só vai até onde eu deixar. Só vai até onde eu permitir. Porque quando chegar ali, eu vou te cortar. Caráter de Deus. Por isso que Deus fez com aqueles construtores da Torre de Babel. Chegou até uma partezinha assim. A Bíblia diz, vocês estão com a Bíblia aberta aí em Gênesis 11, Gênesis 11, o versículo 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Versículo está dizendo assim, que Deus está dizendo que não haverá restrição para o que o homem pode fazer. Deus não estava falando que eles iam construir e eles iam chegar em cima, porque ninguém vai conseguir. Gente, a terra, primeiro, quanto mais alto você subir, para quem chega no Himalaia, no pico do Himalaia, vai ter que chegar em cima, não tem mais oxigênio. Como é aqueles homens que escalam? Os alpinistas, dependendo qual for a montanha que eles vão escalar, eles levam os tubos de oxigênio. Por quê? Porque vai chegar numa altura que vai precisar.
Então não é que Deus está falando assim, eu vou confundir a língua porque eles vão chegar lá em cima. Não iam chegar. Quando Deus fala que não haverá restrição, Deus já está falando assim, daqui para ver, está no início, mas para ver a maldade da criação, da intenção que passa na mente humana, eles só vão tentar fazer, construir. Eu vou podar esse daqui, mas eles vão fazer outro. Eu vou podar aquele, eles vão fazer outro. E, gente, nós estamos no século XXI. E quando a gente vê o que a ciência já fez, Verdade. os homens brincando de deuses, o que a IA faz, é coisa assustadora. É isso que Deus estava dizendo. Não haverá restrição para o que o homem quer fazer. Deus sabia no século XXI. Deus sabia o que o homem ia estar fazendo e inventando nos dias atuais. Então não é dizer que Deus confundiu porque eles iam chegar lá. Não iam. Não iam mesmo. A partir daí, todos se separam e começam, criam-se povos distantes. Gente, esse mapinha aqui, já tem lá as nações, tal. Aqui, está meio apagadinho aqui, porque eu cresci a imagem para colocar, mas vocês vão ver que aqui está escrito Ur. Caldeus está aqui é região dos caldeus. Isso daqui tudo é Mesopotamia. A Mesopotamia é o berço onde tudo começou. É na Mesopotamia que está o quê? A Babilônia. A Babilônia que os grandes impérios invejaram e quiseram, um vencia o outro, e eles ficavam aonde? Na Babilônia. Babilônia, ela caiu como império aqui. Ela ainda continua, ela está viva no mundo espiritual. É tanto que vai chegar no Apocalipse, no 17, por exemplo, que João vê a destruição da Babilônia. Por quê? Porque, olha, o começo, aonde começou, é aonde foi inserido todo o mal. É daí que todo o mal se alarga. Não é só mal físico, é mal espiritual. Tudo o que acontece no mundo físico acontece primeiro no reino do Espírito. Se teve uma confusão das línguas, se teve uma corrente paralela, se teve lá um Gênesis 6 que o gênero humano se corrompeu, é porque estava acontecendo primeiro no mundo espiritual. Depois se torna físico. Quando nós chegamos a conhecer no físico, a gente tem que olhar e falar, Senhor, aonde está a chave? Por quê? Porque é algo espiritual. Aconteceu algo no mundo espiritual que me adoeceu. Isso pode também ser o pecado? Pode, mas nem toda doença é pecado. Mas nós temos que buscar em Deus. Por quê? Deus, ele conhece a raiz de todo o mal, de tudo que eu passo, o que eu sinto, o que eu estou sofrendo. Deus, ele sabe da raiz. O que vou exatamente, ele sabe. Hoje, século XXI, qual é a doença que mais se expande? Depressão, síndrome do pânico, que eles chamam de crise de ansiedade. Isso tudo tem raiz espiritual, gente. Tudo tem raiz espiritual. E sabe qual é o mal? Sabe qual é o mal? A tecnologia. A tecnologia trouxe a depressão, crise de ansiedade, a síndrome do pânico. As pessoas passaram a viver com a cara nas telas. O que está acontecendo do outro lado do mundo, eu estou vendo aqui. Parece que não, mas isso tudo vai mexendo. As pessoas que acham que são fortes emocionalmente
vai chegar uma hora que vai baquear. Em algum momento, em algum ponto, vai baquear. A luz da tela na nossa vista, gente, isso prejudica toda a nossa mente. Prejudica toda a nossa mente. Então, os males do século XXI têm razão aonde? Razão espiritual. E o mal, o mundo começou aqui. Depois, lá, sem Canja-Fé, já foram cada um para o seu lugar, para a sua terra, as línguas foram divididas, os clãs foram separados. Nós encontramos Abraão aqui, na Caldeia, aqui na cidade de Ur, na Mesopotâmia. Todos os servos de Deus são chamados lá de fora do mundo. Ninguém é bonitinho, ninguém é engraçadinho. Todo mundo saiu de lá. Tem pessoas que até se engrandecem porque nascem lá que tem um diferente. Tem no mundo sim. Tem no mundo sim. Não pensa porque nasceu na família cristã, é bonzinha, santinho, porque não é não. Deus chama Abraão aqui, olha, de Ur dos Caldeus. E a chamada de Abraão está no capítulo 12, e nós temos com a chamada de Abraão, vou passar essa próxima imagem aqui, porque Abraão, ele é chamado daqui, a terra que Deus prometeu para ele está aqui. Abraão sai daqui, olha, ele faz essa volta aqui todinha. Nenhum caminho é fácil. Deus, ele faz muitas promessas. Quem é que tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus? Eu tenho. Ninguém pensa que vai ser um caminho reto, facinho, porque não vai ser não. Não vai ser não. Abraão teve que sair daqui, sem GPS, sem um mapa, sem nada. Naquele tempo ele não tinha nada. Ele só tinha assim, Deus, para onde é que eu vou? E Deus ia guiando os pezinhos dele, e ele saiu daqui e fez essa volta todinha até chegar aqui. Um dia desses eu estava ouvindo uma mensagem, uma palestra, alguém falando, e falando uma coisa. Chamado Abraão, vocês vão ter que ler o capítulo 12, o capítulo 13, para vocês entenderem. Eu não vou pegar alguns versículos agora, porque eu quero entrar em outro assunto. Mas Deus chama Abrão. Literalmente, Deus tem o foco em um homem, Abrão. Abraão tinha pai, não fala da mãe dele, mas fala de pai, de irmãos, de sobrinho. Deus fala assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu quero andar. Abraão saiu sozinho? Levou quem com ele? Ele levou o pai e levou o sobrinho, porque o pai desse sobrinho dele já havia morrido. Abraão não tinha filhos, ele se sentia responsável por Ló, e o pai já era idoso também. O pai já era idoso e também se sentiu responsável pelo pai. Provavelmente, por ser idoso, ele sentiu uma responsabilidade de levar o pai junto. Quando Deus nos dá uma ordem, ele cuida de quem fica, gente. Ele cuida de quem fica. Deus não abandona ninguém, Deus não traz o mal para ninguém. Mas a ordem era para Abraão sair sozinho. Ele caminha com a família, vai, até aqui. Quando chega aqui, ele chega em Harã. E aí ele faz uma pousada em Harã. O pai dele morre ali. Só depois que o pai dele morre, é que aí Deus fala assim, agora você continua o projeto de uma trajetória. Porque não era para o pai ir para caminhar, era para ele ir para caminhar. Tem gente que está ensinando na internet assim, que Deus chamou primeiro o pai de Abraão, e depois, aí ele saiu, quando chegou em Harã, aí Deus chamou Abraão em Harã, e aí seguiu para Canaã. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Alguns torcem
e fazem chegar aonde eles querem. Deus chamou Abraão. Deus deixou, vai levar teu pai e teu sobrinho? Pode levar, mas você ir sozinho. Mas quando chega num determinado caminho, você vai estacionar aqui. Ali ele perde o pai. Aí Deus fala assim, agora você pode continuar. Eu não me lembro, você me levou logo, eu vou assim. Sabe por quê? Para mostrar para todo ser humano que quando Deus dá uma ordem, ele sabe o que ele está dizendo. E Abraão levou o sobrinho, teve uma enorme dor de cabeça depois. E ainda foi pior. Daquele sobrinho dele, ainda nasceu duas descendências malditas. Dois povos malditos. Isso é para ver quando o homem desobedece a Deus, a consequência que tem. Obediência. Obediência. É tudo que Deus quer de nós. E aí ele fala assim, tem a bênção sobre a tua vida. Se me obedecer. Se me obedecer. Então, Abraão, ele agora já vem de quem? De quem? Abraão. Abraão descende de quem? 100. 100. De 100. Abraão, ele é semita ou shemita, porque na nossa Bíblia está o nome 100, mas não é 100, é Shem. Shemita. Shem. Chimita. Shemita, eles são shemitas. Abram a Bíblia no capítulo 9. Glória a Deus. Versículo 27. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por certo. E habite, Nas tendas de 100. Nas tendas de Sem. a tua Bíblia só está isso. Sim. Não. Quero outra tradução. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja de Canaã por certo. É a mesma tradução, eu quero outra. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras, e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé.